Eu quero trazer uma reflexão aqui nesse vídeo. Como todos sabem, né, do falecimento da cantora Preta Gil, do velório, do cortejo dela aí que passou nas mídias, né, na internet, passou na TV. A Preta Gil foi uma guerreira de lutar bravamente contra essa doença, né, terrível que ela teve aí, que todo mundo tá sujeito, né, que Deus nos livre, nos guarde, tá sujeito a ela, né. Então, ela foi muito guerreira nesse ponto de ter lutado até o fim pela vida dela. Ok, certinha. Todos que estão, né, doentes, né, se passando por alguma situação, lute até o fim pela sua vida. Mas ela foi um tanto quanto egoísta. Se você que está assistindo esse vídeo ter um pouco de consciência, você vai entender o que eu tô falando. Ela foi egoísta porque ela era uma ativista, uma militante que era pró isso aqui, ó. Ela era uma defensora disso aqui. Aí você vê políticos tirando conquistas ou querendo ou tentando atacar direitos que a gente já conseguiu. Sobre a Lei Maria da Penha, por exemplo. Como é que você vai retroceder? Mas isso é a bancada evangélica que cresce. A gente tem que gritar. A gente tem que lutar. A gente tá aqui para isso. Eu tô aqui para isso. Tem coisas que não importa de que lado esteja. Tem coisas que são erradas e ponto. Não importa se é de esquerda, se é de direita, se é de azul, se é de amarelo. Não importa. Eu nunca fiz aborto na minha vida, porque eu nunca precisei. Eu nunca me vi diante desse dilema. Mas eu acho que isso é uma opção pessoal, particular, de cada mulher. Agora, ela não pode ser massacrada por uma religião que diz que se ela fizer aborto vai pro inferno. Tem muitas coisas que envolvem você ser mãe. Mas a gente tem que garantir o direito da mulher, dela optar e dela ter esse direito de fazer o que ela quiser com a sua própria vida. Inclusive, eu, se ficasse grávida, se tivesse ficado grávida, eu fiquei grávida com 19 anos. Mas não passou pela minha cabeça tirar. Mas quantas meninas não podem? Quantas mulheres não querem? E a gente tem que garantir esse direito. Então, assim, não é porque eu não faria, não é porque eu não fiz, que eu não acho que você não possa fazer. Era totalmente contra, ela batia de frente com a bancada evangélica, cristã, que é a favor da vida. A mesma vida que ela lutou para ter, para viver. Então ela foi uma pessoa assim que ela viveu uma hipocrisia de todas as formas na vida dela. Ela pregava uma coisa, vivia outra. Ela lutava contra uma coisa, mas aquilo que ela lutava contra, para destruir aquilo, era o que ela queria para a vida dela. Ela queria destruir vidas, tirar vidas. Ela lutava para que legalizasse esta situação, mas ao mesmo tempo ela queria viver. Não é meio contraditório isso? Os cristãos que estavam acreditando, né, que ela aceitou Jesus antes dela partir, né? Acreditando que talvez na última hora ela tenha entregado a vida dela a Jesus. Ela não aceitou Jesus. Ela seguiu firme na fé dela. Ela tinha a fé dela, a religião dela, e ela foi até o fim, crendo nos orixás, nas entidades, né? A gente viu aí o cortejo dela, que não tinha nada relacionado a nada de cristianismo. Então, ela viveu a fé dela, viveu em vida e partiu nessa fé. Nem todos vão render a Cristo. Tem pessoas que vão seguir piamente o exemplo dos pais na questão da religião, né? E Jesus, ele não é uma religião. Ele é a salvação. Deus, o que ele tinha de mais precioso lá no céu, ele mandou aqui na terra para que todos fossem salvos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o bem mais precioso que ele tinha no céu, para que todos que nele crescem, nesse bem precioso que é Jesus, fosse salvo e herdasse o reino de Deus. E eu quero dizer que Jesus não é uma religião. Tem gente que acha que Jesus é a religião dos crentes. Não, Jesus é a salvação do mundo. E todos que crer nele herdarão o reino de Deus, porque ele é a porta, ele é a entrada para o céu. Ninguém entra no céu se não passar pela porta que é Jesus. Mas nem todos querem.
Muitos querem seguir os passos de seus pais, de seus antepassados. A gente já viu muitas pessoas falando assim, não, o meu pai, a minha mãe, os meus pais viveram isso e é isso que eu vou até o fim. Principalmente a gente vê isso muito na religião, na fé. Meus pais seguiram essa fé, seguiram essa religião, eu vou até o fim com eles, seguindo a religião dos meus pais. A gente vê demais isso. O último pedido dela, gente, que tivesse um cortejo com trio elétrico, que a amiga Ivete Sangalo puxasse esse trio elétrico, né? Ela queria ter alegria ela queria ter alegria, pessoas vestidas de branco, pessoas de vestes coloridas para transmitir alegria, né? Aquela alegria do mundo, aquela alegria que o mundo dá, né? Ela quis isso para a vida dela. Ela e os amigos dela fizeram uma playlist. Quando ela viu que já estava em fase terminal, né, que já não tinha mais o que fazer, que ela sabia que ia partir dessa vida, ela já deixou tudo planejado, tudo que ela queria que acontecesse no cortejo dela, no velório dela, né? Então ela pediu um trio elétrico, aí o pessoal, assim, as pessoas acharam que não era necessário, que era uma coisa assim muito, não condiz assim com a situação, né? E aí ela pediu que tocassem as músicas, inclusive tocou algumas músicas no velório dela, enquanto estava velando ela lá. Nossa, meu funeral, eu já falei, eu quero que seja uma micareta real. Então, assim, se Ivete for depois de mim botar ela, mesmo velha, gaga em cima do trio. Dela, os fãs, né, passando lá no velório, tava tocando as músicas que ela queria que tocasse, tudo, os rituais da religião dela, gente. É a fé dela, cada um tem sua fé. Nem todos vão render a Cristo, nem todos vão aceitar, e é assim que acontece. Infelizmente, né? Infelizmente a gente tá aí na luta, né? Para ganhar almas para Cristo, ganhar almas para Jesus, mas nem todo mundo vai querer. E a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada. É o livre-arbítrio da pessoa. Cada um vai usar o seu livre-arbítrio, conforme, nessa vida, conforme achar que deve usar, e cada um vai arcar com as suas consequências no final, né? E cada um vai arcar com as suas consequências no final de tudo. Tem pessoas que batem o pé e falam, não, eu vou seguir a religião dos meus pais, porque se eu não seguir a religião deles, eu vou estar contrariando os meus pais e os meus antepassados. Mas Jesus diz que aquele que segue o seu pai, a sua mãe, os seus familiares, que ama mais os pais e seus familiares mais do que a ele, não é digno dele. Ela vem sofrendo com essa enfermidade desde 2023. Nós estamos em 2025. A misericórdia que Deus teve dessa mulher não tem nem assim que questionar. O tempo que ele deixou, o tempo da misericórdia na vida dela, o tempo da misericórdia de Deus na vida dela. Ela levantava a bandeira, né, de meu corpo, minhas regras, eu faço com o meu corpo o que eu bem entender. Levantava a bandeira do feminismo. Era uma pessoa assim totalmente contra os valores, os princípios cristãos. Era contra, assim, ela não tinha, me parece que ela não tinha uma amiga assim, uma pessoa próxima dela cristã. A gente não viu assim nenhum assunto sobre isso, de uma pessoa cristã, alguma amiga, alguém que estivesse do lado dela, que eu creio que se tivesse alguém, assim, um cristão, uma pessoa do lado dela, assim, mostrando a realidade, né, a realidade da eternidade, eu acredito que ela talvez teria se rendido a Cristo, verdadeiramente. Até teve a pastora Sara Shiva, que tentou entrar em contato com ela, mas não teve muito êxito, ela não respondeu, né, as mensagens, mas a pastora fez a parte dela, e a gente não via ela assim com movimentação de pessoas cristãs do lado dela, mas eram pessoas da mesma fé, né, da mesma religião dela, que é a Umbanda, né, o Espiritismo. Até no velório dela, no cortejo, né, ia ter uma reunião lá em particular para fazer os rituais, né, os rituais lá deles, da religião dela.
Saiba por que Preta Gil vai ser cremada mesmo sendo da religião do candomblé. Muita gente se surpreendeu com a decisão da cantora, já que no candomblé a cremação é uma prática proibida. No entanto, Preta deixou registrado em vida o desejo de ser cremada após sua partida. A cerimônia de despedida aconteceu nesta sexta-feira, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, seguida de uma cerimônia restrita no crematório da Penitência, na zona portuária da cidade. O ato não foi apenas uma escolha prática, mas também simbólica. Preta sempre viveu de forma autêntica, unindo espiritualidade e liberdade pessoal, e sua despedida refletiu isso. O local da cremação ofereceu estrutura moderna e sustentável, com filtros especiais e até um bar com drinks sem álcool. Detalhe pensado para manter leveza e acolhimento, como ela queria. Ao contrário do que muitos pensam, a cremação pode, sim, ser respeitosa com os fundamentos espirituais, especialmente quando é vontade da pessoa. Foi um adeus emocionante, cheio de amor, respeito e significado. Como ela viveu essa vida assim, meio longe da vontade de Deus, assim, com a rebeldia de meu corpo, minhas regras, fazendo a vontade da carne dela, as vontades dela, né, nessa vida, Deus vai usar a autoridade que ele tem no céu e também vai dizer para ela: meu reino, minhas regras. O próprio Jesus diz que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. O evangelho estava aí, né? Está aí à torta e à direita, disponível para todas as pessoas, né? Eu acho que o evangelho tem chegado até no lugar mais remoto no mundo, né, nas tribos indígenas e para todo lado aí. Eu acho que falta pouco no mundo para conhecer o evangelho. Agora, se render ao evangelho, aí é questão da pessoa querer, mas conhecimento eu acho que já mais da grande maioria do mundo já tem o acesso ao evangelho, né, através das redes sociais, das mídias, da TV. Então, o evangelho está aí para todo mundo, a salvação está aí para todo mundo, aí basta a pessoa querer, né? E eu quero dizer aqui, não deixe Jesus para a última hora. Isso é loucura, loucura. Viva para Ele, morra por Ele e com Ele. Viver sem Jesus é terrível, mas morrer sem Ele é infinitamente pior. Não, mas ela sempre fazia piada escrota, porque ela tinha um gosto escroto. Eu fui lá agora pra visitar ela, e aí a Sabrina deu uma bolsa pra ela, uma bolsa caríssima. Aí eu falei: irmã, que bolsa icônica. Ela falou: né, vou ter que usar no céu. Aí ela parou 2 segundos e falou: será que eu vou pro céu? Eu tive uma crise do quarto do hospital. Então essa era a Preta, mano, sempre debochando das situações.